nossa conversa de hoje é sobre as transformações, né, que o garoto sofre, né, passa, né? Claro que traz um impacto na vida deles, mas são as transformações que vão transformar o seu menino em um homem. Então, que transformações são essas que acontecem e que faz com que esse garoto deixe de ser uma criança e se transforme num adulto, se transforme num homem, né? E por que falar sobre isso, né? Por que eu trago esse assunto para a gente conversar hoje aqui? Porque as transformações da puberdade são as transformações que vão marcar esse momento que o seu filho está passando. Ou seja, a partir de agora, ele começa a trazer uma série de transformações no corpo dele, que faz com que não só o corpo dele mude, mas também o jeito dele ser, pensar, agir, tudo isso começa também a sofrer uma transformação. Então, aquela intenção, aquele interesse mais infantil que esse garoto tinha até então, agora, na chegada da puberdade, ele começa a passar por essa série de transformações que vai fazer com que ele também mude esses seus interesses, essas suas atitudes, né? E passe a olhar questões, situações e relacionamentos que eles tinham hoje de uma forma diferente do que ele via ontem. Então, como eu disse para vocês, né, na aula de ontem, nesse momento da chegada da puberdade, ela se equivale, né, segundo Altiba, a adolescência é um segundo parto. E eu então coloco que esse momento da puberdade se equivale a essa segunda gestação. Porque, como eu falei ontem sobre a menina, o menino também nesse momento, né, ele está sendo gestado, ele está sendo transformado em um corpo de adulto. Então, da mesma forma que eles foram transformados de uma célula em um corpo de uma criança e que ali se formou os seus genitais, né, as características sexuais primárias, que são os seus genitais externos e internos, agora ele passa por uma série de transformações, movidos também por uma ação hormonal, que vai fazer com que esse garoto ele se transforme agora no homem. Não é? E para se transformar nesse homem, ele também modifica o seu corpo. E o seu corpo adquire características que são consideradas características sexuais secundárias. Então, nesse momento, esse garoto vai começar a passar desde transformações bem simples, né? Nem simples, mas discretas, até aquelas transformações aonde ele de fato vai chegar, né, a características que você bate o olho e diz assim, nossa, meu filho está um homem, né? E até ele chegar aí, né, ele vai passar por essa transformação e vai vivenciar tudo isso no sentido de quê? No sentido que isso dê força para ele, o coloque numa condição, né, física, mental, social e cognitiva, que ele consiga assumir a sua autonomia, que ele consiga nascer para essa sociedade, né, para que esse parto, o segundo parto dele, aconteça. Só que, como eu disse ontem, esse segundo parto depende único e exclusivamente dos nossos meninos. Infelizmente, o pai e a mãe não têm mais um poder, né, de expulsar ele, né, de fazer com que ele nasça dentro do tempo, né, que está ali sendo previsto. Então, hoje, esse seu garoto, ele vai nascer para a sociedade e ele vai ter condições de viver esse nascimento de acordo com o quê? Não com o impulso físico, né, da mãe ou de uma cirurgia, mas sim com a condição que a gente foi capaz de dar para ele, para que ele pudesse se estruturar para esse segundo parto. E essa estrutura, né, que ontem eu chamei de casulo, que eu trouxe aqui para vocês, nós funcionamos nesse momento com os nossos meninos como se, sabe, a gente fosse o casulo deles, né? Então, não sei se vocês já ouviram aquela fábula da borboleta, né? Então, tem a fábula da borboleta que eu acho, sabe, maravilhosa para explicar, né, esse momento dos nossos filhos.
Que é a história, né, de um homem que ele viu a borboleta tentando sair do casulo, a borboleta fazendo um esforço muito grande, né? Aquela larva saindo do casulo com um esforço muito grande. E chegou uma hora que parecia que ela tinha cansado e que ela não ia conseguir sair daquele casulo. E esse homem, ele querendo ajudar essa borboleta, o que que ele fez? Ele pegou uma tesoura e foi lá e pá, cortou o casulo para poder facilitar a saída dessa borboleta de dentro desse casulo. De fato, ele cortou e rapidamente a borboleta saiu do casulo e ele ficou esperando, né, que ela voasse. Só que essa borboleta, ela não conseguiu sair do lugar, ela ficou lá murchinha, as suas asas ficaram molinhas e ela não tinha força para voar. E passou o resto da vida dela, né, desse jeito, sem conseguir voar, rastejando, né, completamente sem ímpeto para poder conseguir dar vazão a esse voo, a essa condição do seu destino. E isso, gente, é uma coisa que eu gosto de trazer para a gente entender que a mesma coisa vai acontecer com os nossos filhos nesse momento. Não é só nesse momento. Cada vez que a gente vai vivenciar um momento que depende da gente, né, e que às vezes pode até ser dolorido, ser difícil, mas se a gente consegue sobreviver a ele, a gente sai mais forte, a gente sai capaz de enfrentar aquela nova condição que a gente precisa vivenciar. A mesma coisa vai acontecer agora na puberdade com seus meninos. Nesse momento, tem horas que parece que, sabe, que eles estão empacados, parece que, sabe, eles estão sofrendo muito e que a gente precisa ir lá e dar uma forcinha. Claro que a gente pode dar uma força com a nossa orientação, uma força de casulo, né, que dá suporte para ele, mas não que rompe com tudo e abre as portas para que ele voe sem que ele faça nenhum movimento para isso, porque aí ele não vai voar. Aí esse parto vai acontecer, mas vai acontecer capenga. Esse garoto, ele não vai conseguir ter as necessidades, né, a estrutura necessária para poder vivenciar essa puberdade. E o que é que a gente, como pais, pode fazer nesse momento para dar a ele um casulo que, né, que o sustente de uma forma positiva, de uma forma adequada? O que a gente pode é entender o que é que está se passando com ele nesse momento. Quais são essas transformações que eles estão vivendo? Como é que eles se sentem diante dessas transformações? Porque, como eu disse para vocês, essas transformações não são apenas uma questão física. Ai, nasceu um pelinho aqui embaixo do braço, ele cresceu, o pé cresceu, o pênis cresceu. Não, não é só isso. Isso cresce e à medida que essas transformações acontecem, ela gera no seu menino também uma expectativa, ela gera no seu menino também um sentimento, ela gera no seu menino uma necessidade de lidar diferente com esse corpo, com as pessoas, com a aprendizagem deles, enfim, ela transforma, né? É uma grande transformação mesmo na vida desse garoto, do mesmo jeito como eu falei ontem, que foi uma grande transformação na vida da garota. Então, hoje nós vamos pôr o foco nos meninos, né? Então, se vocês quiserem fazendo pergunta, pode fazendo pergunta, desde que esteja dentro desse assunto, para a gente não fugir muito, senão eu vou perdendo o fio da meada, fica um pouquinho mais difícil para a gente conversar. Mas se vocês quiserem fazendo pergunta, como é que vocês estão vivendo esse momento com seus meninos? Eles estão passando por alguma transformação, não é? Então, ontem eu perguntei para as pessoas que estavam presentes, qual era a idade do seu menino ou da sua menina que te fez estar aqui hoje nessa live? E hoje eu faço de novo para vocês. Qual é o sexo, né, do teu filho, se é menino, se é menina, mesmo que você seja mãe de menina, não vai embora, a sua menina também precisa saber como é que os meninos se desenvolvem, não é? E você também precisa saber disso para poder conversar com ela. E se o seu filho é um menino, né, que idade que ele tem? Fica aqui com a gente, que tem bastante informação para a gente conversar hoje sobre essas transformações dos meninos na puberdade. Para a gente entender, né, e esse é o motivo de eu trazer também esse assunto aqui,
a gente entender que a puberdade não é uma condição assim tão simples, né, que os nossos filhos estão vivendo, que a gente não precisa dar atenção. Não, a gente precisa dar atenção. Porque se a gente não der atenção, a gente vai falhar como casulo, como suporte para que eles possam nascer, né, de uma forma mais saudável. Aqui a Adriana tem um de 14, outro de 16, dois meninos, provavelmente já estão em plena puberdade, eu de 16 já em plena adolescência, né? A Michele tem um de 12, o Davi tem um de 13, né? Então, gente, que legal. Então, esse momento, né? A Stephanie disse que tem aqui um de 14, vai completar 15 em outubro e não quer nem tocar nesse assunto. Quando falam que entre eles, adolescentes, sobre isso, quando falam entre eles sobre isso, ele fica chateado e sai da conversa. Aqui tem outro que fala, tem 12. Dependendo, Estefânia, de como a conversa é tratada, não é? Da forma como ela é colocada, às vezes muitas vezes deixa mesmo o garoto constrangido. Como a gente vai ver, a gente vai falar aqui, né, de transformações que mexem com a autoestima, que mexem, né, com a condição dele de menino, de como ele está lidando com essas situações. E às vezes, se ele tem algum receio de não estar correspondendo às expectativas, ou se eles têm algum receio, né, de que ele está angustiado, ou eles têm medo, sabe, de que aquela situação vai ser desaprovada, que vai lhe desapontar. Então eles acabam querendo não falar sobre aquele assunto. A tendência deles é quererem fugir. Mas quando a gente quer falar sobre esse assunto e sabe como abordar, daí porque eu criei esse evento, né, que eu chamei de Sexualidade Se Aprende em Casa, que é um evento gratuito, online, que vai acontecer do dia 5 ao dia 11 de junho, né, que eu demorei um pouquinho aqui para entrar, porque eu estava em busca do link para vocês se inscreverem. Então, quem está no YouTube e no Facebook, está aí nos comentários o link para vocês se inscreverem nesse evento gratuito. E quem está aí no Instagram, está aí na minha bio o link para vocês se inscreverem. E foi por isso que eu criei esse movimento, eu criei essa semana, para a gente entender mais o que se passa com o nosso menino e a nossa menina nesse período da puberdade, para que a gente saiba abordá-los de um jeito que eles queiram interagir com a gente. Que quando você trouxer esses assuntos, quando vocês forem conversar, não só, agora eu estou falando das transformações, mas são tantos os assuntos que envolvem a vida dos nossos meninos e das nossas meninas nesse momento a partir da puberdade, que a gente precisa saber como lidar com ele de uma forma leve, né? Uma forma que a gente traga aí no nosso dia a dia, sem ser uma preleção, sem ser um discurso, né? Sem ser o mesmo blá 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 de sempre, que eles acabam ficando irritados com a gente. Então a gente precisa ser mais criativa, a gente precisa ser mais convincente. E para isso, né, como eu falo para vocês, a gente precisa criar uma condição psicológica, né, de confiança. Eles precisam ter confiança na gente. E quando é que a gente desenvolve essa confiança deles para eles falarem com a gente sobre sexualidade? A gente começa a preparar isso desde quando eles são pequenos. Mas agora, na puberdade, nesse momento que eles vão passar por tantas transformações, que eles estão vivendo esse momento, né? Que é um momento onde eles tomam esse banho de hormônio, e esse banho de hormônio vai mexer com a capacidade social, com a capacidade cognitiva e mais com a capacidade psicoemocional deles, além de toda essa transformação física. Então vamos entender, né, o que tudo isso faz na vida do nosso menino. Então, acho que da mesma forma que na menina, eles também passam por 3 fases. Uma fase que a gente chama de pré-puberal, que é esse momento das grandes transformações, né, que eu chamo da gestação propriamente dita. Tem a puberal, que é quando acontece o parto, e tem a pós-puberal, e aí quando eu falo acontece o parto, é quando ele ejacula, quando ele começa a ejacular. Então isso significa que agora houve uma maturação dos seus órgãos, né, como a gente vai ver daqui a pouco, e ele entrou agora num outro momento, que é um momento da adolescência propriamente dita, ou seja, ele nasceu para a sociedade.
E se a gente não conquistou essa confiança nesse momento anterior, o que vai acontecer? Vai ficar mais difícil, mais complicado a gente se relacionar nesse momento com os nossos meninos e com as nossas meninas. Então, daí por que eu insisto tanto nesse trabalho a partir da puberdade com os nossos meninos e as nossas meninas. E tem o pós-puberal, a fase pós-puberal, que é a fase depois, não é? Que ele já está aí, já as meninas praticamente formadas com seu corpo já de adulto e os meninos também praticamente com seu corpo de adulto e a sua formação, né, praticamente toda completa. Então, essas 3 fases que eles vão passar. Como eu disse ontem, né, no primeiro parto, eles têm mudanças físicas, cognitivas, sociais e psicoemocionais. No primeiro parto, ele está dentro do nosso útero, então a gente não percebe muito isso, né? As características físicas, a gente só sente que a barriga vai crescendo, mas a gente não vai vendo o que está acontecendo com eles, a não ser, óbvio, hoje, com todo o recurso do ultrassom, a gente até consegue acompanhar numa ultrassonografia aquilo que vai acontecendo com ele. Mas, né, as questões cognitivas, social, é lá dentro do útero, ele não está interagindo com ninguém, está lá guardadinho, não é? E em questões psicoemocionais, a gente também, né, ele só sabe que ele está ali sentindo as sensações, sejam essas sensações de prazer ou essa sensação de desprazer. Então, isso é o que acontece com ele quando ele está dentro do nosso útero, quando a gente tem a primeira gestação deles. Agora que a gente está vivendo a segunda gestação deles, eles vão passar por características físicas que a gente está ali vendo o que está acontecendo. Ah, é um pelinho que nasceu. Ah, é um, sabe, é um peitinho que está a menina que está se desenvolvendo. No caso do menino, é o testículo que começou a aumentar, são os pelos, é a voz. Então a gente vai vendo ali uma série de mudanças físicas que vão acontecendo e a gente vai vendo, ai meu Deus, não queria que acontecesse agora, daqui a pouco ele já vai estar um homem, eu não queria. Só que a gente não adianta, primeiro, a gente não querer. Segundo, a gente não quer porque a gente não se preparou para isso. Se a gente se preparar para esse momento da puberdade, a gente inverte. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar feliz. Nossa, ele está com 9 anos e começou a nascer uma penugenzinha. Puxa vida, ele já começou a entrar na fase, né, das penugens, ele já entrou naquela fase, né, que a gente chama da adrenarca, que eles começam a produzir essas penugenzinhas, o cheiro já começa a querer mudar, já começa a precisar usar o desodorante. E aí a gente faz, puxa, meu filho é normal, meu filho está, sabe, acompanhando o seu desenvolvimento dentro daquele prazo que é previsto para ele se desenvolver. E aí, em vez de a gente ficar chorando, né, e triste, ai meu Deus, meu filho já está... Não, a gente fica feliz. Por quê? Porque está tudo bem, porque está tudo normal com o nosso menino, não é? Então é isso que eu quero que a gente tome consciência hoje aqui nessa live. Esse é o propósito dessa live. É a gente tomar consciência de que todas essas transformações que estão acontecendo com o seu menino são transformações necessárias para amanhã ele ser um homem. Se ele não passar por essas transformações, ele não vai ser um homem. Ele pode até ter um corpo de homem, mas ele não vai ser um homem, não é? Ele não vai ter capacidade de viver a sua autonomia. Então, ele vai passar por uma série de transformações. Hoje aqui a gente vai se deter muito mais a essas transformações físicas e eu vou mostrar para vocês o impacto que isso causa na vida deles e por que a gente precisa estar próximo para dar essa sustentação para esse casulo, não é? Então, gente, a Marielle colocou que ela tem um filho de 11 anos e outro de 7. E a Estefânia já fiz minha inscrição. Beleza, Estefânia, que bom. Teria o maior prazer de ter você aí no meu evento Sexualidade se Aprende em Casa. Né? Então, nesse momento, esse período pré-puberal, né, que ele vai passar por todas essas transformações, é um período que dura de 2 a 3 anos. Diferente daquela concepção que muitas vezes a gente tem de que foi ontem, sabe? Foi da noite para o dia. Não, não foi da noite para o dia. Ele vem sofrendo, né? Passando por transformações, mas se a gente não está ligada, se a gente não está, não é,
percebendo, e se a gente não está preparada para lidar com elas, a gente vai fazendo vista grossa, e só quando essas transformações de fato estão ali, né, a olhos vistos, é que a gente não pode mais negar, e aí a gente fala, foi ontem, né? Mas não foi ontem, já foi há algum tempo. E mais, gente, quando a gente se prepara e lida com essas transformações, à medida que elas vão acontecendo, né, o que vai parecer para você como mãe? Vai parecer que as coisas estão acontecendo a seu tempo. E você vai respondendo para o seu filho, lidando para o seu filho, de acordo com as necessidades dele. E nesse momento da puberdade, ainda é um momento que eles têm vocês como o seu maior suporte, a sua referência. E se nesse momento você dá as respostas adequadas, se você consegue tirar as dúvidas, né? Se você consegue esclarecer o que está acontecendo, porque você imagina tudo isso acontecendo de uma vez, deixa esse adolescente confuso, deixa esse adolescente com dúvidas, deixa ele sem saber se o tamanho dele está normal, se a quantidade de pelo que ele tem está normal, se o testículo dele está crescendo a contento, se o pênis dele está no tamanho certo. Então, tudo isso vai gerando angústia, vai gerando dúvidas. E eles precisam de esclarecimento. E olha, gente, não é brincadeira, não. Essa dúvida do pênis, por exemplo, é uma dúvida que persegue os meninos até hoje, até quando eles se tornam, até hoje e até quando eles se tornam adultos. Eu lembro que na época que eu trabalhava no Instituto Kaplan, né? Então lá no Instituto Kaplan a gente tinha um serviço do SO-Sex, que era um serviço de tirar dúvidas. E a principal dúvida que chegava dos meninos, dos garotos, dos homens, de uma forma geral, era sobre o tamanho do pênis. Então, veja, essa é uma dúvida que, persiste ao longo da vida deles. Eles criam uma fantasia sobre esse tamanho do pênis e, se não corresponde àquela fantasia deles, eles acham que está acontecendo alguma coisa de errado com eles. Então, quando a gente tem conhecimento e quando eles estão na puberdade, você consegue esclarecer o que está acontecendo, eles crescem tendo mais clareza do desenvolvimento do corpo deles. E vão sofrer bem menos ou talvez nem sofrer com esse tipo de dúvida, né? Então, gente, é importante que a gente saiba que há transformações, por quê e como lidar com elas com os nossos filhos. Então, uma das primeiras transformações que a gente vai ver é exatamente essas penugem que vêm da adrenarca, que são as glândulas da suprarrenal, né, que vão produzir hormônios, e esses hormônios, principalmente a testosterona, e vão produzir esses hormônios que vão fazer com que a gente produza pelos, tanto a menina quanto o menino. Só que no menino, esses hormônios são em maior quantidade. Então, eles vão apresentar um volume, né, de pelos maior do que as meninas irão apresentar na vidinha delas, né? Então, a gente vai ver aí que os pelos nos meninos, eles têm uma importância muito maior do que os pelos para as meninas. Enquanto para as meninas os pelos aparecem e a tendência é retirá-los, né, para os meninos depende. Hoje em dia, né, com essa nova moda de que os meninos têm que ter o peito nu e muitas vezes por uma questão, né, até mesmo de calor, porque os pelos esquentam bastante. Então, o que acaba acontecendo? Muitos garotos acabam depilando também o peito, mas tem outros que não, tem outros que continuam com os seus pelos crescendo de acordo, né, com o comportamento da cultura onde ele está inserido. Então, dependendo de como é o comportamento na família, de como é o comportamento entre os amigos, do que se valoriza, não é? Então eles vão ter um comportamento A ou B. Se eles estão num ambiente onde eles acham que o pelo que ele tem é muito pouco, ou o pelo dele é muito, ou que é feio, o que é bonito, então é importante a gente saber do sentimento deles. Então, na hora que essas penugens, esses pelos começam a aparecer, é importante que a gente chegue perto, que a gente pergunta para eles como é que eles estão se sentindo, porque, em geral, eles têm, uma estranheza com relação a esses pelos. E, às vezes, tem até medo, né, de que aquela quantidade de pelo que ele tem não seja uma quantidade normal. E isso, muitas vezes, cria constrangimento no vestiário, por exemplo, quando eles vão jogar,
né? Então tem uns que, você tem pouco pelo, ou você tem muito pelo, e botam um apelido, fazem bullying. Então é importante que ele tenha clareza, porque mesmo que façam essas brincadeiras de mau gosto, quando o garoto tem clareza, né, de por que eles têm pelo, né? O pelo é a nossa proteção, a gente desenvolve pelo em função disso. Claro, hoje a gente já não precisa tanto desses pelos, né? Mas quando o ser humano passou a existir, ele começou a produzir. Tanto que a gente hoje, por não precisar tanto desses pelos, já diminuiu bastante, né? Os pelos nos nossos braços, nas nossas pernas. Mas eles ainda têm, a gente ainda desenvolve, né, esses pelos. E os meninos mais acentuadamente do que nas meninas. Então é importante que a gente, né, trabalhe isso com eles para evitar que essas comparações tragam algum tipo de constrangimento na vida deles, né? Aí vem, logo em seguida, né, começa o crescimento dos genitais. Se na menina o primeiro sinal da entrada na puberdade, assim, característico, é o desenvolvimento das mamas, nos meninos, né, depois dos pelos, do aparecimento das penugens, vem também o crescimento do testículo. É o testículo que vai demarcar esse início da puberdade dos meninos. Então, quando eles começam a desenvolver esse testículo, ou seja, o primeiro movimento deles é começar a crescer o testículo. Então, o testículo vai ficar mais flácido. Ele, quando é criança, ele tem um testículo mais enrugadinho, mais durinho. Agora, quando ele começa a entrar na puberdade, esse testículo ele fica mais flácido e ele começa a crescer, né, para poder suportar o crescimento também, né? Aliás, o saco vai ficar mais flácido para poder suportar. Não é o testículo que fica flácido, é o saco escrotal que fica mais flácido para poder suportar o crescimento do testículo lá dentro. Então, o testículo vai crescer e quando esse testículo começa a crescer, qual é a impressão que esse menino tem? À medida que o testículo cresce, o pênis parece que encolhe, porque o pênis não cresce ao mesmo tempo que o testículo. E aí eles ficam achando que está com algum problema nesse pênis, que o pênis dele está encolhendo, não é? Então é extremamente importante que a gente esteja atenta a esse movimento, de saber dele, como é que ele está se sentindo com esse crescimento, porque muitas vezes nessa hora vem o pudor, ele aí começa a querer se esconder, ele começa a perceber que o pênis dele e o testículo dele, o testículo está começando a crescer e criou, né, uma visão do pênis e do testículo diferente. A tendência deles agora é de querer se esconder, é de querer, sabe, ter mais pudor, é de, sabe, ter medo dessa sua normalidade e, ao mesmo tempo, muita curiosidade para saber se isso é normal, por que o pênis dele não está crescendo, quando é que o pênis vai crescer. Então, gente, o desenvolvimento dos genitais no menino é um marco tão importante quanto é para a menina o desenvolvimento das suas mamas. Então, vamos ficar ligados nesse momento que muitas vezes a gente, sabe, deixa passar, acha que aquilo não está perturbando nada nos nossos filhos, mas pode estar perturbando. E é importante que a gente esclareça para eles. Então, eles precisam conhecer esse funcionamento do desenvolvimento deles na puberdade. Isso vai tranquilizá-los. E olha, pasmem, isso até ajuda a melhorar a concentração na escola. Porque, às vezes, eles perdem a concentração na escola porque estão preocupados com o que pode estar acontecendo com o corpo deles naquele momento. Então, a puberdade, ela é uma condição, né, de sofrimento silencioso para o garoto. E é importante que a gente, sabe, tire dele essas sensações, esses sentimentos, para a gente poder esclarecer o que está acontecendo com ele naquele momento. E é claro, se ele acha que está acontecendo alguma coisa de errado, se ele acha que o pênis dele não está se desenvolvendo a contento, o que vai acontecer com ele? Isso vai baixar a autoestima, isso vai deixar ele inseguro, isso deixa ele sem querer se trocar na frente dos amigos e, portanto, limita a sua sociabilidade, porque muitas vezes ele vai lá para um como é que diz?
vestiário, ele não quer tirar roupa, aí começa a perder o interesse pelos esportes. Então tem uma série de coisas que podem acontecer em decorrência de um momento que ele não sabe por que aquilo está acontecendo com ele. Então, se a gente puder ajudá-lo, se a gente puder orientá-lo, a gente vai poder simplificar a vida dos nossos filhos e fazer com que eles cresçam com mais saúde, não é? Porque quando você tem tranquilidade, você tem uma vida muito mais saudável. Uma outra transformação que mexe muito com os meninos, mexe, sabe assim, com a autoestima dele profundamente, é a voz. Enquanto na menina a voz não tem um grande impacto, no garoto, essa mudança da voz é uma mudança que mexe bastante com ele, que faz com que esse garoto ele se sinta ameaçado. Então, se ele vai apresentar um trabalho na escola, ou se ele está no meio do grupo, se ele vai conversar com os amigos, e ele dá uma desafinada, principalmente quando ele está no meio com pessoas adultas, e sempre tem um adulto inconveniente que acaba tirando onda com ele, dizendo, oh, que voz é essa, cara? Sabe, engrossa essa voz, aonde já se viu? Você não é homem, não? Então vem com aquelas brincadeiras de mau gosto, que o nosso papel, né, como pais, é na hora cortar, sabe? Se você não corta essa brincadeira desse adulto, se você não, sabe, pede para esse adulto não fazer esse tipo de brincadeira e parar com isso, o que vai acontecer? O seu garoto vai se sentir ameaçado, vai se sentir sozinho. Agora, se você chega e fala para o teu amigo que fez uma brincadeira dessa, ou qual que é a sua? Sabe, isso é coisa que se diga para um garoto que está entrando na puberdade, você nunca passou por isso, não? Então, sabe, não fala assim com meu filho, então toma as dores do teu filho, vai para perto dele, né? Seja do lado dele, seja cúmplice dele, da dor e das dúvidas que ele está vivendo nesse momento. E aí ele vai sentir que você está do lado dele, ele vai sentir que você, sabe, aguenta a dor dele e que, portanto, você é capaz de conversar com ele a respeito desses assuntos. E ele se sente mais seguro para se abrir com você. Então, nesse momento, ele precisa saber. E sabe, um jeito de tranquilizá-lo é o quê? Saber por quê. Por que a voz dele muda? Muda porque ele está produzindo a testosterona. Essa testosterona vai fazer com que, né, as nossas cordas vocais, os ductos, né, das nossas cordas vocais, sofram um alargamento. Essas cordas vocais sofrem um alargamento. E aí, quando o ar entra fazendo um barulho diferente, um som diferente. E por isso que eles sofrem. Até que ele se acostume com essa entrada de ar nas cordas vocais dele de um jeito tranquilo, ele vai sofrer essa desafinação. Mas, se o teu filho está passando por esse momento e essa situação está sendo uma situação muito desagradável, leva numa fono. A fono tem exercícios que podem ajudar o teu menino a aprender a controlar a sua voz e a poder lidar com essa voz de um jeito mais tranquilo. Então, esse momento é um momento crucial para os meninos e que a gente precisa estar atento. Daí, por que a gente precisa se informar? Veja quanta coisa, gente, que eu já trouxe para vocês até agora e que já ajuda vocês a olharem para a puberdade dos seus filhos com outros olhos, né? Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente vai em busca como abordar esse assunto do tamanho do pênis. Então, como abordar esse assunto do tamanho do pênis é mostrando para ele, colocando para eles, Stefânia, de que o pênis vai passar por um processo de desenvolvimento, não é? Ele tem ali todo um conhecimento que já existe, que eu acho importante vocês buscarem, né? No meu curso Papo Firme eu tenho uma aula que é sobre o pênis, mas aqui, nesse momento, eu trouxe para vocês apenas para vocês tomarem consciência, né, de quanta coisa a gente precisa conversar com eles. E uma coisa que você pode trazer é mostrando para eles, abordando para ele que o pênis cresce, mas que diferente como muitas vezes eles podem estar imaginando, você gostaria de conversar. Então, para que você não falar com ele de um jeito que não seja constrangedor, já pergunta para ele o que ele sabe a respeito do crescimento do pênis. Se ele sabe como é que o pênis cresce, né? Então, a partir daí, vocês vão poder trazer para ele o assunto desse crescimento e mostrar para ele, né,
que existe uma média de tamanho, que o pênis não vai crescer 20, 30 centímetros, como muitas vezes eles imaginam, né? A média desse pênis, de tamanho do pênis, é uma média que está ali em torno de 12 a 14 centímetros do pênis ereto. Então, é importante ir conversando, dizer que o pênis tem uma medida quando ele não está erecto, quando ele está flácido, e que ele tem uma outra medida quando ele está ereto. E aí, gente, para você ver, uma conversa vai puxando a outra, né? Porque aí vocês vão precisar falar de sexo, então vai querer saber, e para quê? Por que que o pênis cresce? Né? Cresce porque o homem precisa fazer sexo, e é através do pênis que ele faz sexo. Quer dizer, uma das formas, ele pode até brincar com outras questões, mas o pênis é um órgão importante para o sexo e primordial, né, para a reprodução. E aí a gente vai falar de reprodução. Então, veja, tudo isso é importante vocês adquirirem o conhecimento. E exatamente por isso que eu criei o meu curso Papo Firme, onde nesse meu curso Papo Firme eu trago para vocês todos esses conteúdos, né, bem mastigados, para que vocês possam conversar com tranquilidade com o seu menino ou com a sua menina a respeito das mudanças do corpo dele, tá? Mas, assim, de uma forma mais simples, é começar essa conversa, abordar esse assunto, sabe? Principalmente se sai esse assunto num filme, ou se sai numa conversa, ou numa notícia, ou, enfim, sabe, em alguma história que alguém contou, ou numa piada. Aí você fala, e aí, filho, e você, o que é que você sabe, né, a respeito desse crescimento? E aí ele vai te dizer. Se o que ele te disser está correto, beleza, você não precisa dizer nada. Se ele te disser não está correto, tem alguma fantasia, tem algo que precisa ser adequado, aí você vai adequar, entendeu? E a mesma coisa, a gente também vai conversar do mesmo jeito que você vai conversar com a voz. Você pode até começar falando da voz, né? Porque a voz começa a mudar mais ou menos no momento que o pênis começa a crescer. O testículo não, o testículo vai crescer antes, o saco escrotal e o testículo vão crescer antes. Mas a voz, os odores, a acne, né, também, que é outra mudança, né, que vai acontecer nesse momento com eles. Ou seja, essas transformações, né, e o crescimento, ele vai ter um estirão, não é? Então ele vai começar a crescer gradativamente, diferente da menina que ela cresce de uma vez só até menstruar. O garoto, ele vai crescer, mas ele vai crescer gradativamente, né, até ele ejacular, e depois de ejacular ele ainda continua crescendo até os seus 16, 17 anos, diferente da menina, que a menina, depois que ela menstrua, ela praticamente para de crescer. Então você vai aproveitar esses momentos dessas transformações, e dentro delas você traz também essa do pênis, não é? Ou até dizer, olha, eu vi que uma das preocupações maiores dos meninos é com o tamanho do pênis. Como é que é com seus amigos, não é? Como é que é com você? O que é que você já sabe desse crescimento? E aí você vai tirando, né? São essas abordagens, né, que eu trago lá no meu curso Papo Firme. Então, tudo isso tem uma série de conteúdos, tem uma série de possibilidades que eu montei todas elas para vocês no Papo Firme. Então, a voz, a acne, né, todas essas transformações vão acontecer aí por volta, né, pode começar mais cedo, mas é por volta dos 12, 13 anos que eles vão começar a apresentar isso, principalmente depois dos 13, não é? Que eles vão apresentar acne. O cheiro não, o cheiro tipo 11, 12 já começa, né, com as penugens, ele já começa a ter um odor maior. Mas até ter acne, depende também, obviamente, do tipo de pele de cada um. Ele pode ter acne, né, de um jeito muito mais cedo, ou ele pode ter acne um pouco mais tarde. Mas o importante nesse momento é a gente sabe dizer para ele por que a acne surge e ajudá-los, né, fazer a sua higiene, lavar o seu rosto, para que essa gordura que está na pele, ela saia e não tape, né, os poros e a espinha não aconteça. Então é importante que a gente converse com eles nesse sentido
e mostrando para eles, né, que quanto mais eles estiverem num ambiente que seja um ambiente fechado, quanto mais estressados eles estiverem, né, tudo isso vai promover a produção dessas acnes, né, a produção dessas espinhas. Também tem a questão de comida, aquilo que se come, né, se é uma comida mais gordurosa, se é uma comida, sabe, mais pesada, que pode aumentar essa produção de acne, as bebidas que se toma, enfim. Então, tudo isso é importante ser conversado para que eles saibam se cuidar, né? Porque o que eles precisam nesse momento é saber se cuidar, saber lidar com esse corpo que está nesse processo de transformação, trazendo todas essas novidades aí para eles, não é? Então, é algo que a gente precisa tá atento. Deixa eu ver aqui no YouTube, a Marielle colocou, seu vídeo vai ficar disponível no YouTube para eu ver mais tarde com calma? Sim, Marielle, meu vídeo vai sim ficar disponível no YouTube aí para vocês. Então, quem não puder assistir agora, quiser assistir depois, ou se vocês assistiram e acham que esse vídeo ele tem interesse para outras mães, encaminha, né, para suas amigas, seus grupos de escola, porque eu imagino que todas as mães estejam, de crianças, né, das suas crianças, dos grupos de escola, estejam passando pelo mesmo momento que você. Então, podem divulgar, podem encaminhar, né? Para mim é um prazer poder estar ajudando a todos vocês com esse conteúdo que eu estou trazendo hoje aqui para vocês. Quero ser uma mãe preparada para ajudar meu filho que já está a começar a puberdade. Então, Mariela, se você ainda não se inscreveu, Marielle, se você não se inscreveu ainda no meu evento Sexualidade se Aprende em Casa, se inscreve, porque tem muita coisa aí, ele é exatamente para mães como você, que quer se preparar para a puberdade dos seus filhos. Viver essa gestação dele, essa segunda gestação dele, de uma forma tranquila, para trazer, né, esse conhecimento de uma forma positiva na vida deles. Então, quem quiser... Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. O link está aí na minha bio, no Instagram. E está aqui, vou botar aqui embaixo de novo, aqui no YouTube, no Facebook, né, para quem quiser se inscrever aí no meu evento, ok? Está aqui embaixo. Acabei de publicar, Marielle. Se inscreve lá se você ainda não se inscreveu, tá bom? E, gente, tem um outro odor, né, que a gente sabe que são... os odores embaixo do braço, os odores, né, entre os dedos, dos pés, o famoso chulé, né, que são odores que eles também precisam saber que isso vai acontecer. Então, esses odores, sabe, não é, meu filho é um desleixado. Não, ele pode até estar desleixado nesse momento, mas talvez porque ele não tenha consciência do que isso significa e por que isso acontece. Então, como eu disse ontem, né, na live sobre as meninas, o que vai acontecer? Nesse momento que ele está produzindo tanta testosterona, e nos meninos esses odores se tornam ainda mais fortes do que nas meninas, porque ele é resultado da testosterona, não é? É a testosterona que faz a gente suar mais, e pelo fato da gente suar mais, a gente acaba produzindo mais odores. Por quê? Porque a gente tem naturalmente no nosso organismo micro-organismos, a gente tem umas bactérias. E essas bactérias, quando elas encontram um lugar que seja quentinho e úmido, o que elas vão fazer? Elas vão se desenvolver mais ainda, elas gostam de estar ali. E com isso elas vão soltar esse cheiro, esse mau cheiro. Então, se você explica para o teu filho o que é que está acontecendo e por que isso acontece, ele vai poder visualizar internamente isso que está acontecendo e tomar mais cuidado na hora do banho. Lava mais para tirar essas bactérias, deixar esse corpo mais limpo, né? Usar o desodorante para poder desinfetar. Quem não quiser usar desodorante, tem outras alternativas. Eu, por exemplo, sempre usei álcool. Eu nunca usei desodorante, mas tem pessoas que não se dão com álcool, ou o álcool não é suficiente, e aí precisa usar, de fato, um desodorante mais forte, enfim. Aí é uma questão de gosto e de corpo de cada um, não é? Mas o importante é que se lave e que se coloque algo que, né, desinfete, né, basicamente aí esses ambientes que ficam úmidos e ficam quentinhos e que fazem se proliferar esses micro-organismos, essas bactérias e, portanto, causar esse odor.
Além, obviamente, do chulé, né, e do cheiro da axila, a gente tem também a questão do hálito. Então, nesse momento, o hálito vai ficando também mais forte. E se o garoto ou a garota não cuida, né, da sua higiene bucal, isso também vai trazer problema para eles. Problema de rejeição, problema de vergonha, problema de bullying, e principalmente, né, de saúde bucal. Então é importante que eles saibam como escovar os dentes, saibam da importância de estar com a sua boca bem higienizada, né? E os seus dentes bem escovados. Então, isso também é algo que é necessário conversar com eles. Com relação ao estirão, esse estirão ele acontece, né, de 6 a 8 meses, né, a partir do momento, aliás, 6 a 8 meses antes desse garoto ejacular, né, ele vai ter um crescimento, ele é diferente da menina, né, que tem um estirão, que ela cresce rapidamente durante mais ou menos esse tempo, né, uns 8 meses, ela cresce quase tudo que ela tem que crescer e aí ela menstrua. Os meninos, ele vai ter um estirão, né, um tempo antes dele começar a ejacular, mas ele vai gradativamente continuar crescendo. Então, esse estirão um pouco maior vai acontecer um pouco antes dele ejacular, tipo 1 ano antes dele ejacular, e às vezes até 2 anos antes dele ejacular, e aí ele vai crescer, né, assim, ter um crescimento regular, mas maior, mas esse crescimento é maior do que ele vinha crescendo até então, né? E aí ele vai crescer até que ele ejacula, e aí ele continua, e até que ele ejacula não, ele vai crescer, vai ejacular e vai continuar crescendo até mais ou menos seus 16, 17 anos, né, que é quando ele finaliza de fato esse seu crescimento. Gente, quando eles crescem, que eles têm esse estirão, eles ficam desengonçados, eles não sabem como lidar com esse corpo é um corpo estranho, é um corpo que ele ainda não se habituou. Então eles tropeçam mais, ele vai cumprimentar alguém, eles esquecem que o pé cresceu e que o pé está maior do que estava, né, há um tempinho atrás. Então ele pisa nos pés, ele, sabe, não tem controle da força da mão, então ele vai cumprimentar, essa mão, sabe, dá um aperto maior. E aí a gente fala, para de ser bruto, você está muito bruto, se controla. Então não é uma questão, sabe, apenas da gente falar, a gente precisa explicar para eles por que isso está acontecendo, né? E para que eles possam, de fato, ter uma tomada de consciência desse corpo, né? Eu acho que uma coisa que pode ajudar, que veio agora aqui na minha cabeça, é a gente fazer tipo uma mentalização com eles, né? Pensa nos teus pés, sente os teus pés, vê o tamanho que ele tá, né? Das tuas pernas, do teu tronco, do teu braço, até chegar na cabeça, para ele, sabe, ir se apercebendo de novas sensações e desse novo corpo que está ali trazendo para ele uma série de sentimentos que às vezes gera vergonha, outras vezes gera orgulho. Tudo depende, né, do que está acontecendo e de como ele esteja lidando com essa situação que está acontecendo com ele, né? Então, vocês veem, gente, tudo isso cria nesse garoto, né, o que se chamou de confusão pubertária, porque são muitos acontecimentos, né? É muita história, é muito sentimento, é muita transformação no corpo, um corpo que até então ele conduzia de um jeito, agora ele tem que conduzir de outro, e a gente precisa ser sensível a isso. A gente precisa estar presente nisso, para ajudar os nossos meninos a se estruturarem nesse momento, né? E poder lidar com essas situações de uma forma mais tranquilizadora. Porque junto com tudo isso, também a cabeça dele está ali a mil. O cérebro dele também está se transformando. Então ele agora é capaz de pensar numa condição mais abstrata, né? Então ele junta o pensamento que ele tem, né, com as questões físicas que estão acontecendo. Gente, isso dá um turbilhão na cabeça de um púbere. E a gente precisa ajudá-los a entender esse turbilhão que está acontecendo com eles. Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem tranquilidade, quer dizer, se você tem conhecimento,
automaticamente você vai ter tranquilidade para poder conversar com teu filho a respeito essas histórias, não é? Então, quando você tem conhecimento, você consegue falar, você consegue, né, destrinchar. Daí por quê, né? Vou fazer esse evento no dia 5 de junho, Sexualidade se Aprende em Casa, do dia 5 ao dia 11. Quem não se inscreveu, é tempo ainda de se inscrever, para a gente poder ir descobrindo melhor, né? Conhecendo melhor esse momento da puberdade, do mesmo jeito que vocês foram em busca de conhecimentos de quando vocês estavam grávidas, sobre o que era o bebê dentro da sua barriga, que momento que eles estavam, o que é que eles estavam passando. Agora vocês precisam ter esse mesmo conhecimento com esse bebê que não é mais um bebê, agora é um púbere aí na sua frente, ou um adolescente que está aí na sua frente. E aí chega a ejaculação, né? Como eu disse para vocês, é o momento do parto. Quando eles ejaculam, aconteceu o parto. Aconteceu o movimento de maturação dele para que não só ele consiga ejacular, como agora ele é capaz de fazer sexo. Ah, mas meu filho, só porque ele está ejaculando, ele já sabe como é que faz sexo? Pode ser até que ele ainda nem saiba, porque fazer sexo é uma questão de experiência. Então, mas que o corpo dele, o físico dele está pronto para o sexo? Sim, está. Como está pronto para a reprodução. Só que, claro, tanto no menino quanto na menina, o fato da menina ter menstruado e o fato do menino ter ejaculado, e eles serem capazes agora de reproduzir, não significa que eles estejam prontos para serem pais ou mães. Mas o corpo dele, o corpo dela, está pronto para eles reproduzirem. Então, veja, é hora da gente se ligar, né? Eles agora estão indo para o mundo. Eles estão indo para o mundo. E qual foi a bagagem que você deu no sentido deles saberem como lidar com esse corpo que está pronto para reproduzir? Então, a gente precisa conversar com os nossos filhos a respeito da reprodução, a respeito de sexo. A gente precisa ter conversas com eles, se a gente nunca conversou, agora não pode mais ser adiada. Então, na hora que seu filho ejacula, ele tem que saber a funcionalidade dessa ejaculação. Por que o garoto ejacula? O que acontece com ele? Né? Para que essa ejaculação? Então, é imprescindível a conversa sobre reprodução e sobre sexo, para que ele saiba que o contato que ele vai ter com essa garota, com outro garoto, dependendo da orientação sexual de cada um, um contato, né, com uma pessoa vai gerar estímulo, e esse gerar estímulo vai provocar uma sensação que vai fazer com que ele ejacule, e nessa ejaculação ele vai liberar os espermatozoides. Então é importante que eles saibam a função, por que isso acontece. Porque muitas vezes essa primeira ejaculação, ela não vai acontecer na masturbação, quando ele estava ali provocando esse tipo de sensação. Ela vai acontecer, provavelmente, quando ele estiver dormindo, que é o que a gente chama de poluição noturna. Então, se você nunca conversou com seu filho sobre poluição noturna, o que ele vai pensar que aconteceu com ele se ele acorda de manhã e está todo molhado? Ele vai achar que ele fez xixi na cama. E muitas vezes isso aumenta essa confusão mental, né, que já vem aí com tantos elementos novos, e ainda mais esse que pode ser prevenido se você conversa. Então você conversa, quando isso acontecer, ele vai dizer, poxa, foi a poluição noturna, foi aquela ejaculação que a gente tem à noite quando a gente está dormindo. Então ele vai saber o que é que está acontecendo com ele, e isso não vai trazer transtornos, né, maiores para a vida dele. Então veja, gente, tudo isso acontece na puberdade. Tudo isso é nesse momento que eles buscam em vocês a maior referência. E o que a gente tem que fazer? Conversar a respeito. Conversar, porque a partir de agora, quando eles começam a ejacular, ou às vezes até antes de ejacular, já vem aí o interesse sobre a masturbação, o interesse na pornografia, o interesse em ficar, em namorar, se apaixonar, e aí vocês vão deixar juntar um monte de outros interesses quando você podia gradativamente, à medida que ele vai crescendo, se desenvolvendo, já ir
resolvendo questões que até são mais simples, né, para se conversar, e vocês conseguindo, através disso, criar um vínculo de confiança, um vínculo que ele percebe, puxa, a minha mãe, o meu pai aguenta conversar comigo sobre isso. Aqui a Lídia colocou, me desculpe a pergunta, então só para ver se eu entendi, o menino ejacula a primeira vez dormindo e a partir de qual idade, mais ou menos? Não necessariamente, tá, Lídia? Não necessariamente. É comum eles ejacularem a primeira vez enquanto eles estão dormindo, não é? Mas não necessariamente essa ejaculação vai acontecer só dormindo. Às vezes eles estão se masturbando e a ejaculação acontece, né? Então pode acontecer através da masturbação ou pode acontecer através da poluição noturna, que é quando eles estão dormindo. Quando ela pode acontecer? Entre 12 e 14 anos. Aí vai depender da genética de cada um, né, do estímulo, né, do ambiente, enfim. Então pode ser que para uns garotos seja aos 12 e para outros vai ser só aos 14. Então até os 14 é considerado dentro do padrão de normalidade esse garoto ejacular entre 14 e 15 anos. Até 15 anos eles consideram esse padrão, né, como um padrão normal, tá? Bom, gente, então finalizando, até amanhã às 15 horas. Obrigada aí pela presença de vocês todos, principalmente de quem esteve comigo desde o início. E amanhã às 15 horas eu estou de volta. Até lá, gente. Tchau.